Você já leu o livro de Daniel e ficou com mais dúvidas do que certezas? Eu já. Quem nunca se fez as seguintes perguntas? O que são as duas pernas de ferro no sonho de Nabucodonosor lá em Daniel 2? O que são os 10 chifres do quarto animal lá de Daniel 7? E o leopardo com 4 cabeças e 4 asas? Nessa primeira aula, eu vou te mostrar o que significam essas visões ou esses sonhos ou essas profecias e quais delas já se cumpriram, quais vão se cumprir e por quê. Fica comigo, bora lá pra aula. Amigos, antes de começar eu quero te pedir para você curtir o vídeo, porque quando você curte esse vídeo ele é divulgado para mais pessoas, isso ajuda o canal, isso ajuda a palavra de Deus, esse é o objetivo desse canal, tá? Que a palavra de Deus seja divulgada, que as pessoas criem fome e sede pela palavra de Deus, que elas possam conhecer o quão incrível é a palavra de Deus. Então, cara, se você curtir, mais pessoas vão conseguir ver e ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Então, curte aí e bora lá pro vídeo. Ó, o livro de Daniel ele foi escrito no século 6 a.C., segundo a tradição. E ele apresenta, cara, profecias tão precisas, mas tão precisas que alguns críticos liberais defendem uma data de escrita até posterior a essa data. A primeira das profecias se encontra lá em Daniel 2, quando Daniel interpreta um sonho de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Esse sonho falaria então de impérios que dominariam a terra ao longo da história e que ainda vão dominá-la. Fica a dica. Em Daniel 2, 37 ao 45, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor com o que ele tinha de informação. Olha essa imagem aqui. Nabucodonosor, então, no sonho, via uma estátua que tinha cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, ventre e coxas ou quadris de cobre, pernas de ferro e pés de ferro e de barro. Havia também uma pedra que derrubou a estátua e se transformou em um grande monte que encheu toda a terra. Daniel revela que os metais são reinos que dominariam a terra. Revela que a cabeça de ouro representa a Babilônia, um império glorioso que dominou o mundo conhecido de 605 a.C. até 539 a.C. O peito e braços de prata representam o Império Medo-Persa, que dominou o mundo conhecido de 539 a.C. até 331 a.C. e era o império menor em glória. Os ventres e coxas de cobre representam o Império Grego, que dominou toda a terra de 331 a.C. até 168 a.C. Foi um império gigantesco que dominou a Europa, África, Ásia e até o Oriente Médio. E as pernas de ferro e pés de ferro e barro representam o Império Romano, que dominou a terra de 168 a.C. até 476 d.C., mas dura até hoje, e eu vou te explicar o porquê. A pedra, então, que foi cortada e derrubou todos os outros impérios, representa o reino de Jesus, destruindo os reinos gentílicos humanos, e essa pedra, ela enche toda a terra e subsiste para sempre. Bom, nós sabemos, então, que o reino de Jesus, na sua primeira vinda, não eliminou completamente o Império Romano. Logo, nós concluímos que o Império Romano, então, será destruído na volta de Jesus em sua segunda vinda, quando, enfim, eles e os seus reinarão para sempre. O que é interessante nesse sonho é que a força, a dureza dos metais aumenta, sendo ferro ou Roma o mais duro, pois durou mais tempo. Em contrapartida, o valor dos metais diminui, sendo o Império Babilônico o de mais valor ou mais glória. Mas a grande pergunta é, como essa pedra ela vai destruir o Império Romano se o Império Romano já desapareceu ou já foi destruído? Aliás, o que representam os pés de ferro e de barro? Muitos estudiosos, e eu inclusive, acredito que Roma vigora até hoje por meio da influência política e religiosa da Igreja Católica Apostólica Romana. Nesse sentido, as duas pernas de ferro da estátua de Nabucodonosor representam a divisão do Império Romano em 330 d.C. A primeira divisão se cria o Império Bizantino, com sede em Constantinopla, com a Igreja Ortodoxa de Constantinopla, e a segunda
é o Império Romano, mesmo com a Igreja Católica Romana. A maior parte dos estudiosos acreditam, e eu também, que esses 10 dedos dos pés representam 10 nações, 10 países que se unirão nos últimos tempos e representarão o Império Romano restaurado. Essa união de 10 nações vai ficar muito mais clara na próxima visão que eu vou te explicar aqui, que acontece em Daniel 7. Nesse sonho, que complementa o sonho de Nabucodonosor em Daniel 2, Daniel vê 4 animais. O primeiro, um leão com asas de águia, que representa também o Império Babilônico, como a cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor. O segundo animal era um urso que levantou-se sobre um dos lados. Isso indica que um dos lados era mais forte, representando o Império Persa, que era dominante em relação aos medos. As 3 costelas na boca do urso podem representar as 3 principais conquistas desse império: Lídia, Babilônia e Egito. Aqui, a comparação fica com os braços e peitos de prata do sonho de Nabucodonosor, lembra? O terceiro animal era um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, representando o Império Grego, rápido em sua ascensão e domínio, e posteriormente dividido entre 4 generais após a morte de Alexandre o Grande. Os generais eram Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco. E o quarto animal, diferente de todos os outros com dentes de ferro e 10 chifres, te soa familiar? Parece um pouco as 10 nações ou os 10 dedos do pé que nós vimos anteriormente? Então, esse animal representa o Império Romano. Os chifres, eles simbolizam força no Antigo Testamento. Mas aqui nós temos uma informação extra que nós não vimos no sonho de Nabucodonosor. Aqui nós temos um chifre pequeno surgindo. E esse chifre, ele remove 3 dos outros chifres para governar. E a Bíblia fala que esse chifre, ele governa sobre todos os outros chifres. Esse chifre, ele governa por 1 tempo e 2 tempos e meio, totalizando 3 tempos e meio. Nós sabemos que no contexto de Daniel, 3 tempos, quando a Bíblia fala tempos, significa anos, nesse contexto profético de Daniel. Então esse chifre, ele governaria por 3 anos e meio. E depois disso, vem o reino eterno. Bom, como falamos antes, esses 10 chifres, eles representam, como os 10 dedos dos pés da estátua de Nabucodonosor, a união de 10 nações. Esses chifres, eles dominam com poder, força e influência do Império Romano restaurado. E essa união das 10 nações prepara o palco para o surgimento do Anticristo, que é o chifre pequeno, que vai governar por 3 anos e meio durante a grande tribulação, até que venha o reino eterno. Para quem conhece um pouco de escatologia, fica fácil fazer essas associações. Concluindo, pessoal, vimos então que ao longo da história nós já vivemos totalmente 3 impérios. E um império parcialmente, que é o Império Romano. Mas ainda falta a união das 10 nações acontecer, o chifre pequeno, que é o Anticristo, surgir, a grande tribulação acontecer, que é o governo do Anticristo durante esses 3 anos e meio, e aí sim a vinda do reino eterno, que é a pedra que vem e se transforma numa montanha e que enche toda a terra. Parênteses aqui, pessoal, alguns acreditam que a união dessas 10 nações acontecerá na União Europeia. Eu particularmente prefiro esperar para ver, porque Deus já nos surpreendeu tantas vezes e pode ser que ele nos surpreenda de novo. Existem ainda muitos outros detalhes em Daniel que apontam para o fim dos tempos, por exemplo, como a profecia das 70 semanas. Inclusive, se você quer ver um vídeo da profecia das 70 semanas explicando como que isso vai acontecer, os cálculos por trás ali das 70 semanas, o que é a última semana, se as 62 semanas já se passaram, comenta aqui que eu faço um vídeo, gravo e vocês vão ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Eu queria encerrar esse vídeo com Apocalipse 2:11, porque a mensagem aqui é que nós, que cremos em Jesus Cristo e o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, não devemos temer. Nós não devemos ter medo, porque a promessa é que nós reinaremos com Cristo eternamente em seu reino eterno. Ele nos guardará diante de todas as provações. Então Apocalipse 2:11 fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O Matando a Sede termina aqui.
Eu espero de verdade ter matado a sua sede de hoje e espero ter gerado mais sede e mais fome de Deus e da Bíblia em você. Se você gostou e não curtiu ainda, curte o vídeo para ele ser divulgado. Se você quer ficar por dentro de todos os vídeos, tem vídeos semanais sendo lançados aqui no canal e os shorts quase que diários. Se inscreve e ativa o sininho para você ser notificado quando tem coisa nova no canal, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.